Para vivermos a purificação dos pecados, São Pedro nos aconselha a juntar a fé à virtude. Porque, como nos lembra Jesus, no fim do discurso da montanha, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu. E, de fato, para isto, Jesus abre o seu discurso da montanha com as bem-aventuranças, onde nós constatamos que Jesus, antes de ensinar a nós vivermos conforme os seus mandamentos, é o primeiro a dar o exemplo da sua implementação. Jesus nos diz, com a primeira bem-aventurança, que nós devemos ter o espírito próprio dos pobres de Yahvé, isto é, daqueles que compreendem perfeitamente que somente Deus pode nos dar os verdadeiros valores que duram para a vida eterna. É na posse desses valores que nós conquistamos o reino dos céus. Em segundo lugar, Jesus declara: bem-aventurados aqueles que são os mansos, porque de fato possuirão a terra. Terra é sinônimo, neste caso, do reino dos céus. Os mansos são aqueles que, segundo o próprio exemplo de Jesus Cristo, que realizou em si a figura do servo de Yahvé, levado ao matadouro sem abrir a boca, torna a sua vida um sacrifício espiritual agradável a Deus. Em terceiro lugar, Jesus nos exorta a vivermos desejosos de conquistar, afinal, a vida eterna. E por isto, de nos afligirmos diante destes valores, dos quais nós ainda não temos a posse, como ele, de fato, viveu na aflição em relação a esta conquista. Disto nos fala a carta aos Hebreus, no seu capítulo 5, quando diz que Jesus, nos dias da sua vida mortal, ofereceu a Deus clamores e lágrimas para ser poupado da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Além de viver estas primeiras três bem-aventuranças, Jesus, na quarta bem-aventurança, nos exorta a procurarmos os valores daquela justificação que ele nos mereceu com a sua imolação de cruz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Com a quinta bem-aventurança, eis que Jesus nos exorta a vivermos numa atitude de longanimidade com o nosso próximo. Portanto, nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É aquilo que Lucas, no capítulo 6, nos ensina claramente quando diz, citando as palavras de Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados.
A misericórdia é uma atitude que nos torna perfeitamente semelhantes a Deus, que em relação aos homens usou de misericórdia a ponto de enviar o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. A sexta bem-aventurança nos lembra que nós devemos tirar diante dos nossos olhos qualquer empecilho que nos impeça de ver a Deus, seja nesta vida terrena, quanto à nossa fé, como em relação à vida eterna, quanto a tudo aquilo que pode nos excluir do reino dos céus. E com a sétima bem-aventurança, Jesus nos chama a amar a paz, para sermos realmente filhos de Deus. Esta condição é alcançada somente, como nos lembra a carta aos Efésios, no capítulo 4, quando nós vivemos a unidade do Espírito, isto é, estamos em plena comunhão de vida com Deus, em virtude da ação santificante do Espírito Santo. Com a sétima bem-aventurança, Jesus abre a nossa visão quanto à perfeição da vida cristã, isto é, nos ensinando que é pelo sofrimento que realmente nós unimos a nossa vida à sua paixão e alcançamos uma condição de vida eterna. São aqueles que dão testemunho na perseverança, no sofrimento por causa da fé, que alcançarão o reino dos céus. E com a oitava bem-aventurança, eis que Jesus abre a nossa visão para tudo aquilo que é conquista de eternidade. Depois de ter-nos falado, São Pedro, das primeiras duas tarefas que temos que realizar para viver a purificação dos pecados e, mais precisamente, o cultivo da fé e da virtude, ele nos exorta a viver um terceiro compromisso, qual é aquele de promover o conhecimento. O termo conhecimento na Sagrada Escritura significa relação plena de sentimentos com Deus. Vive, portanto, o conhecimento a pessoa que, cultivando a fé e a virtude, deseja estar em plena comunhão com Deus, quanto à sua vontade, quanto a tudo aquilo que ele considera proveitoso para o nosso crescimento. Esta trilogia da fé, da virtude e do conhecimento já nos abre a perspectiva acerca da grandiosidade da nossa vida cristã. E, de fato, nós podemos ter uma percepção da sua riqueza quando lembrarmos que São Pedro nos exorta, através desta vida cristã, a produzir os frutos do Espírito Santo. E ele o indica como o último dos 9 dons que São Paulo lembra na carta aos Gálatas. Portanto, a fé, a virtude e o conhecimento podem produzir os seguintes frutos do Espírito Santo: amor, alegria e paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, autodomínio.
Esta condição de vida plena nos revela, portanto, quão importante é o exercício da purificação dos pecados, porque a recompensa, o retorno desta prática ascética é simplesmente a condição plena da vida divina em nós.